Podcast. Hoje, para a glória de Deus, nós teremos aqui o nosso querido amigo, Hamilton Paixão, pregador, pastor, palestrante, estudante do saber da mente, e vai hoje nos abençoar com uma palavra, com uma ministração. Eu já vou apresentá-lo e passar para ele, mas antes eu quero te convidar a ir falar para vocês. Se inscreve no nosso canal. Tá bom? Quero agradecer aí pelo pessoal que chegou novo no canal recentemente. E quero pedir a você que nos acompanha, se inscreve aí no canal, curta o vídeo, tá bom? Compartilhe aí, mande no grupo da sua família, o grupo do seu parente, que hoje nós vamos ter uma palavra que vai abençoar a sua vida, tá bom? Fica meu abraço aqui para você que nos acompanha sempre pelo YouTube, ao pessoal do nosso podcast, aí pelo Facebook, pela rádio, o Facebook da rádio, é uma bênção, O pessoal aqui acompanha pela rádio, ou a pastora Rosa, pastora Ana, o pessoal que sempre está fazendo programação aqui, o Rogério, um pessoal muito abençoado. Eu sempre falo que a cidade de Araçariguama nos abraçou com muito carinho, tá? O pessoal também do nosso Facebook, da nossa igreja, a Igreja Jesus Cristo Reina, tá? Um abraço. Você que nos acompanha pela rádio 87.5 também, fica nosso abraço. Fica conosco aí, aproveitando o momento, quero convidar você para estar conosco em um dos nossos cultos, ou em todos, se você assim permitir. Os nossos cultos se dão todas as terças às 19h30 e também aos domingos às 19 horas, tá bom? Fica ali na rua Fernão Dias, no número 53, ali na cidade de Sorocaba. Nós adoramos a Deus, somos aí dentro de uma visão pentecostal do Evangelho. Nós cremos na manifestação dos dons, cremos na cura, cremos no poder de Deus, cremos em tudo aquilo que está escrito para os dias atuais também. Então você é o nosso convidado para estar conosco terça-feira às 19h30 e também num domingo às 19 horas. Próximo programa eu quero trazer alguns testemunhos aqui, tudo que Deus tem feito. Outro dia tinha uma moça lá que estava com câncer de mama. E ali, durante o culto, ela foi recebendo oração, Deus ministrou algo poderoso, e aí ela voltou para o lugar dela e se assentou, e no meio do culto ela levantou a mão, e falou assim: pastor, deixa eu falar algo. E aí o culto estava rolando, eu fiquei até meio bravo, porque no meio do culto levantou a mão, eu pensei, vai atrapalhar o culto. E ela falou: olha, eu estava com caroço na mama esquerda, ninguém sabia, nem o meu marido. E aí, pela oração, o caroço sumiu. No meio do culto, ela foi curada de câncer de mama no meio do culto. Então, para você ver o que Jesus está fazendo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá bom? Mas hoje não serei eu que serei o ministro. Hoje estará conosco aqui o nosso querido amigo Dr. Paixão. Dr. Paixão, seja bem-vindo, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, doutor, pastor Valdinei Pereira, todos os ouvintes, todos que nos assistem nesse momento pelo podcast Indo. Gratidão por estar aqui. Quiser deixar só ele na tela, Andrei? Gratidão, é uma maravilha, é uma benção. E se o senhor quiser interagir comigo, eu fico feliz. Eu trago um texto aqui. Seria melhor olhar para essa câmera, para que ela fique. Essa aqui? Isso. Tá, então tá certo. Então eu vou olhar para essa câmera aqui. Se o senhor quiser interagir comigo aqui, o pastor Valdinei, vamos fica ficar à vontade. Aqui. Eu vou aqui no Evangelho de Marcos para ganhar tempo. Gratidão a você. Deus tem uma palavra para você. E foi tão de Deus esse nosso encontro de eu vir para cá hoje. Falei para o pastor que de manhã eu acordei, eu fui fazer uma leitura da palavra, meditando sem saber que eu ia trazer essa palavra aqui hoje. E deu certo para a gente passar o dia inteiro juntos, mais uma vez, eu e o pastor Valdinei. Nos conhecemos há alguns anos, então para mim é uma graça estar aqui com ele, estar aqui com o Andrei Salles e toda a equipe aqui da Rádio 87 FM. Eu vou ler o Evangelho de Marcos. No capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 17, o tema é tudo é possível ao que crê. Para ganhar tempo eu já vou lendo aqui, ó. Diz assim, a partir do versículo 17 eu vou lendo. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando
terei que suportá-los, trazei-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Finalizando o texto, depois de Jesus ter entrado em casa com seus discípulos, perguntaram em particular, seus discípulos, por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus vai dizer aqui, no versículo 29, finalizando aqui, ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar. Nesse momento eu quero pedir a Deus que fale ao coração dessas pessoas. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, alguém está agora nesse momento conectado com a gente, pessoas estão vindo pela rádio, alguém está querendo uma resposta, a uma pessoa desanimada, a um pai, a uma mãe, a um filho, alguém que a porta do emprego não se abriu ainda, alguém que está buscando uma resposta do Senhor, que o Senhor possa me usar nesse momento como um canal de graça para a vida dessa pessoa, para o ministério desse pastor, para o ministério dessa pastora, dessa pessoa que se dedica a uma obra, seja quem for essa pessoa, que eu seja um canal da graça, uma resposta para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero começar, pastor Valdinei, quando o senhor quiser entrar aqui, o senhor entra aqui, mas eu quero trazer alguns pontos desta palavra que é muito forte. O que eu estava lendo estava me arrepiando todo, porque essa palavra aqui, ela diz muito a mim mesmo, a todos nós que buscamos um conhecimento de Deus. É interessante que o Evangelho de Marcos, ele nos dá detalhes que os outros evangelhos não dão. Porém, o Evangelho de Mateus, ele vai comentar mais Jesus subindo no monte, Jesus descendo no monte, Jesus no Monte das Oliveiras. Ora, Jesus estava ali no monte. Então, ele mostra que Jesus, ele se retirava constantemente para os montes para estar orando. Porque é nítido que Jesus vivia cercado de multidões e, segundo historiadores, 5, 6 mil pessoas estavam querendo tocar nele para receber um milagre, uma cura. Então, quando Jesus queria ensinar seus discípulos, especificamente nesse caso, ele se retirava no monte, muitas vezes sozinho, outras com os discípulos. E aqui nós vemos que ele estava no monte onde ele se transfigurou, onde aparece Moisés, Elias, e tem toda uma história ali. A voz do céu, a voz de Deus diz: esse é meu filho muito amado, ouvi-o. Então você está me dizendo que o que ele dava para a multidão era diferente do que ele dava para os discípulos, era isso? Com certeza, o senhor já pegou. Meu já Deus. Pegou a visão, já pegou a visão. Então, nem tudo que dá para a multidão dá para o discípulo, né? Ou o que ele abre, o nível de revelação para o discípulo, é diferente do nível para a multidão. Total, a multidão tem uma coisa, até porque a gente passa as fases da vida, na escola você vai primeira, segunda, a gente não pode pular o estágio. Não está preparado para lidar com aquilo ainda, né? É a mesma coisa a pessoa que fez uma cirurgia no estômago. Eu gosto de usar bastante analogia do cotidiano para trazer para nós. A pessoa fez a redução do estômago. Ela não vai poder comer muita comida pesada, não está preparada, não pode. Então, tem um nível que vai ser entregue para a multidão e para os discípulos é uma intimidade, é algo mais sólido, mais sólido que vai edificar para preparar para algo muito maior. Que maravilha, o negócio vai ser bom, então vamos lá. Vamos lá, então, após a transfiguração, Pedro vê a glória de Deus ali com Jesus. E é interessante, o senhor que é pastor,
e você que nos acompanha, que também é um pastor, pode ver que, repare uma coisa, quando você tira um período de jejum, de oração, de consagração, momento a sós com Deus, quando você sai dali, você pode ver que você vai se deparar com alguma situação. Jesus estava no monte, ouviu a voz de Deus, transfigurou, os discípulos estavam apavorados de ver tanta glória, tanta majestade, mas porém, quando eles descem do monte, você pode ver que o texto vai dizer assim, quando chegou, o Jesus estava descendo para se encontrar com os outros discípulos, não para se encontrar com a multidão, porque quando ele se ensinava os discípulos, se retirava só ele e os discípulos, ou muitas vezes ele sozinho. Mas agora, quando Jesus desce, tem um rebuliço ali, pastor Valdinei, há um rebuliço, há um alvoroço ali, aí a Bíblia diz assim, dentre a multidão. Porém, os discípulos estavam discutindo com os doutores da lei. E aqui a Bíblia não diz isso, mas eu quero fazer você entrar comigo no texto. Possivelmente porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do filho daquele homem. A discussão estava gerando em torno disso. Pode falar. Não, essa aí eu quero ver, né? É a revelação que Deus te deu aí sobre o porquê aí. Vamos lá. Pode falar. Os doutores da lei já perseguiam Jesus, por causa do ministério de Jesus ser bem sucedido, ter milagre. Jesus tem uma pregação diferente, tem um ensino diferente. Então Jesus já era perseguido. Os doutores da lei estavam discutindo com os discípulos, possivelmente. Vocês não são discípulos do seu mestre lá, não conseguiram expulsar esse demônio. Então estava tendo uma discussão ali, a Bíblia diz nesse texto. Porém, quando vem Jesus, correm para saudar, para cumprimentar. E quando vê Jesus, a Bíblia está dizendo aqui, estou no versículo 17. Dentre a multidão. Mestre, eu te trouxe meu filho. Ele está com o espírito que o impede de falar. Olha só, o demônio impedia ele de falar. Onde quer que o apanhe? O pai, aqui no caso, o pai está falando, está dando um feedback, falando o que o diabo faz com a vida do filho dele para Jesus. Está explicando. Eu roguei a seus discípulos, mas não consegui expulsar. Até então, o doutor da lei, os discípulos estavam discutindo, e discussão não vai chegar a lugar nenhum. Ficar discutindo teologia, olha aí, vai pegando aí. Ficar discutindo teologia, quem conhece mais, você não vai resolver nada. O homem foi para quem podia resolver o problema dele, que era aquele demônio que os discípulos não conseguiram expulsar, mas até o final do texto você vai entender a visão. Porém, o homem está dando feedback, ele está com Jesus ali na frente, discutindo. Espuma, arranjo os dentes, convulsão, ataque epilético. Roguei a seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Aqui tem um detalhe. Os discípulos já haviam expulsado demônios, doutor Valdinei. Eles já tinham expulsado, já tinham saído de 2 em 2. Eles voltaram felizes. Mestre, eis que os demônios nos obedecem. Aí Jesus vai falar para ele em outro texto. Não fique alegre porque os demônios obedecem vocês. Fique alegre porque seu nome está no livro da vida. Uau! Porém, não conseguiram expulsar ali. E aqui nós vemos, eu já vi pregadores falarem mal desse homem, né? E Jesus fala assim, Jesus questiona a incredulidade. Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Vocês estão vendo multiplicação de pão, vocês estão vendo a milagre, o reino do céu, vocês estão vendo o cego enxergar, o reino do céu está sendo anunciado, e vocês continuam incrédulos, até quando eu vou aturar vocês? Ele estava questionando a incredulidade daquelas pessoas. Jesus naquele momento. É interessante também, traga-me o menino, olha que interessante, traga-me o menino aqui. Todo mundo está com medo do demônio, porque é assim, quem já viu a manifestação, o demônio faz espetáculo, ele faz show, ele rola no chão, ele faz barulho, ele fala grosso, imita a voz de mulher, tudo para chamar atenção, como se ele fosse alguma coisa diante do poder de Deus, diante da glória de Jesus. Jesus, traz o menino para cá. Interessante que alguns pregadores, eu já vi, às vezes questionam o pai do menino. Eles falam assim, que homem incrédulo, duvidou de Jesus. Porque o homem falou para Jesus, né? Se podes alguma coisa, ajuda-nos. Aqui eu quero trazer a visão, pastor, e creio que Deus vai falar com muita gente aqui. Eu creio. É um pai cansado. É um pai cansado, e eu vou ser usado para dizer para o senhor, naquela época, aquele homem, ele já tinha andado em tanto lugar, possivelmente, o senhor que é pai sabe, o Caleb está ali, quantas vezes seu filho não teve uma febre, uma dor de cabeça, o senhor não mediu esforço, falou, vou levar na Santa Casa, eu vou orar por quantas vezes o senhor precisou levar no médico. Então um pai faz qualquer coisa, eu estou arrepiado, qualquer coisa para ver seu filho curado. E esse pai, com certeza, na época, levou aos terreiros da época, ele levou ao pai de tal, levou até os doutores da lei também. Ninguém conseguiu. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele estava muito cansado. E ainda ele chega para os discípulos, meu filho está aqui. Possivelmente o menino devia ter uns 16, 17 anos, era um mocinho já. Nós vamos chegar lá na pergunta. Porém, é um pai cansado. Então, um pai cansado, não é que está duvidando de Jesus. Olha, pedi para os seus discípulos, não conseguiram expulsar.
Você pode alguma coisa? Ajuda. O senhor consegue partilhar isso com a gente? Ajuda a gente. Se o senhor pode, ajuda. Ele estava cansado, a fé dele já tinha perdido, a fé faz tempo. Meu Deus. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Forte, hein? Tem revelação forte aqui. É um pai cansado. Talvez, você que nos assiste agora, é um pai cansado. É um pai, pastor Valdir, que saiu de manhã para procurar emprego e não achou nada. É uma mãe que está com a filha nas drogas, na prostituição, saindo com homem casado. É uma pessoa que está ali com a vida sendo dilacerada, ou está até com doença. É uma mãe cansada que ela ora, ela faz campanha para aquela filha. Ela pede para o pastor, ela pede para o padre. Ela está desesperada, já não sabe o que fazer mais. Ela está desesperada. Meu Deus. Eu quero que você entre no espírito do texto comigo. É um pai desesperado que chega para Jesus. Se podes alguma coisa. Seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. O senhor só pode alguma coisa? Quer comentar? Não, estou recebendo aqui, estou sendo ministrado. E eu continuo aqui. No versículo 20, eles trouxeram o menino. O espírito, quando viu Jesus, imediatamente teve confusão. Aí começa a dar o espetáculo, né? Começou a rolar, espumando a boca. E aqui é muito forte, eu gosto, essa passagem é muito forte. Jesus perguntou ao pai do menino. Jesus só ficou vendo a situação. E ele pergunta, há quanto tempo ele está assim? Olha, desde a infância, respondeu Jesus, o pai do menino. Repara bem, eu quero que você entre no texto comigo. Olha a situação. A infância a gente tem por infância, começou a gatinhar, começou a andar, ali começou, né, 4, 5, vamos dizer dos 4, 5 anos. Desde a infância o demônio manifestava, o menino espumava, rangia os dentes, desde a infância. E aqui nós vemos um pai também que perdeu a fé. Em outros textos Jesus vai falar, há quanto tempo te acontece isso? Ele está falando com o pai agora, do menino, não está falando com o menino. O menino está endemoniado, o menino não consegue escutar, não consegue ver, porque o demônio é surdo e mudo. O menino está paralisado, então ele está falando com o pai do menino. Há quanto tempo te acontece? A minha Bíblia NVI, eu que estou usando aqui, outras traduções, vai dizer, há quanto tempo te acontece isso? Olha a pergunta que Jesus está falando para você e para mim. Há quanto tempo você perdeu a fé? Há quanto tempo que você perdeu a fé? Há quanto tempo que você não acredita mais? Há quanto tempo que você não acredita no teu ministério? Há quanto tempo você não acredita que o seu casamento vai ser reconstruído? Há quanto tempo que você não acredita mais que essa enfermidade vai embora? Há quanto tempo que você perdeu a esperança? Há quanto tempo que você não acredita no teu sonho mais? Há quanto tempo que você está vendo a sua família se destruir, você não acredita mais? Há quanto tempo que esse projeto está na gaveta e está guardado? Está no pendrive e está falando com você. Há quanto tempo você não acredita mais? Há quanto tempo você está infeliz nesse relacionamento que você tem que tomar uma decisão hoje e você não tomou? Me permita um comentário? Sim. Dá para abrir aqui, Andrei. Olha que interessante, o seu comentário muito pontual, muito cirúrgico, né? Ele veio se decepcionando com homens, né? Com homens, se decepcionou com os discípulos de Jesus, né? Então, assim, a gente vai ter decepções com pessoas. Sempre. Só não podemos nos decepcionar com Jesus. Começa. Decepcionou com fariseus, com escribas, com doutores da lei. Até os apóstolos de Jesus gerou uma certa decepção e frustração para ele, né? E olha que forte, Hamilton, que você colocou. Jesus estava no monte orando e os apóstolos estavam no pé do monte discutindo com os doutores da lei. Por isso que eles não conseguiram, talvez, né, uma hipótese, expulsar esse demônio deste menino, livrar o menino dessa situação, porque eles estavam brigando de picuinha, de discussão, e enquanto isso o vírus estava sendo oprimido, e isso só gerou decepção e frustração, né? É outro detalhe. E aí já fica, acho que interessante pra gente, né, menos briga, menos discussão, né, menos confusão e buscar mais a Deus, buscar, né? mais a presença. É o que Jesus está fazendo lá, né? Buscar a presença. Dê continuidade. Dando continuidade aqui, pastor, há quanto tempo ele está assim? Então, como eu dizia, doutor Valdinei, a pessoas que nos assistem agora, há quanto tempo você está assim? Deixa eu me falar com você, estou olhando para essa câmera aqui, você que está me assistindo e você que está ouvindo a rádio nesse momento, procura colar seu ouvido no pé do rádio. A gente falava assim na roça. Cola o seu ouvido no pezinho da rádio ali para escutar. Quanto tempo que você está desanimado? Há quanto tempo você está deprimido? E eu quero trazer aqui, pastor Valdinei,
uma questão de um senhor que eu conheço lá, ele partilhou comigo isso, e é muito sério o que eu vou dizer. Se você é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, tem coisas que o seu estudo vai te ajudar, mas tem coisa que é só pelo poder de Deus, não há outro antídoto. Eu estou conversando com o senhor, ele me disse, a minha esposa sofre de depressão. E a minha pergunta que Jesus fez para o pai do menino, eu perguntei, há quanto tempo a sua esposa tem depressão? Ele me disse, doutor, há 40 anos. 40 anos. Eu respirei fundo, e eu olhei nos olhos daquele homem, e eu fiz a pergunta, por que 40 anos? E ele contou, partilhou o episódio que a filha separou do marido. Na época, o marido não aceitava a separação. Possivelmente ela tinha, acho que uns 20 anos mais ou menos. E ele matou a filha dela. Essa mãe sofrida entrou numa depressão profunda desde que a filha morreu. Meu Deus. Se perguntar há quanto tempo já acontece isso, ela ia falar para Jesus, há 40 anos, Jesus. Há 40 anos ele matou minha filha. E eu estou nessa depressão, nessa tristeza. Então é fácil você julgar uma pessoa pela aparência decaída dela, talvez o cabelo grisalho, aquele rosto marcado pela expressão de sofrimento, aquela pessoa que só vive à base de medicamento e não resolve, ninguém consegue resolver. Há 40 anos depressiva por conta da morte da filha. E eu estou perguntando para pessoas que estão nos assistindo, depois o pastor Valdir vai saber, há quanto tempo que você está deprimido, há quanto tempo que você foi violentado, estrupado. Recentemente uma moça me disse também que ela era violentada pelo padrasto, estrupada, assediada, e quando ela foi desabafar com a mãe não acreditou nela e mandou ela embora de casa. E ela disse, Hamilton, eu tive que sair do convívio com meus irmãos, que eu tanto amava, tanto gostava, tive que ir embora e seguir minha vida. E ela contava isso com lágrimas nos olhos para mim. Há quanto tempo que acontece isso? O homem respondeu desde a infância. E você? Se Jesus fez essa pergunta para você, você vai dizer assim, desde o dia que a minha filha morreu, faz 40 anos. Alguns, pastor Valdir, vão dizer, desde o dia que meu marido me traiu, fui embora com a outra. Alguns vão dizer, desde aquele dia que eu fui estrupado, nunca mais eu consegui. Nunca mais eu consegui ser feliz. Eu não acredito em amor, eu não vou recomeçar um novo relacionamento. Alguns vão dizer, desde aquele dia que eu montei uma sociedade, meu sócio roubou-me na empresa e eu não consegui mais confiar em ninguém. Eu me tranquei, eu me fechei. Desde aquele dia, Jesus. Há quanto tempo que acontece isso? Desde o dia que ela foi embora, desde o dia que eu fui roubado. As questões são várias, eu podia levantar muita coisa aqui. Mas agora está alguém que pode. Aí vem a pergunta que eu falei aqui. Mas se tu podes alguma coisa? Aí Jesus vai falar, se podes, tudo é possível aquele que crê, tudo. Jesus poderia dizer assim, pastor, olha, Jesus não falou assim, algumas coisas é possível. Jesus falou algumas coisas, falou, tudo é possível aquele que crê. Okay. Ele está falando assim, sabe o que é fé? Crer e acreditar. A crença é um pensamento. Você tem que acreditar na sua mente aqui. A batalha é aqui, então acredita na sua mente que vai dar certo, que você vai conseguir. Jesus falou, tudo é possível que crer. O demônio é nada, o demônio pode falar. Hamilton, olha que forte isso que você está falando, é muito forte. Porque Jesus não queria curar os sintomas. Jesus queria curar o mal, queria curar a doença. Uau. E para isso Jesus precisou levar ele a identificar em que ponto que aconteceu, aonde estava a doença para curar a doença. Ele foi psicólogo ali. Tudo ali. É muito forte isso, porque olha o que você falou, talvez a depressão, ela não é a doença em si, ela é a consequência de algo muito mais grave, um trauma de um estupro, de um abandono, de uma traição. É muito pesado. Então Jesus, ele não quer anestesiar a consequência, ele vai na raiz. Ele vai na raiz e quer tratar lá. Então, olha que forte a revelação que Deus te deu. Quando? Desde quando? Em que ponto da tua história que aconteceu isso? Porque Jesus quer ir lá, né? Jesus quer ir lá, porque ele não está vinculado a cronologia, passado, presente e futuro, né? Ele é coisa... E só ele pode fazer isso, voltar no nosso passado e lá e tratar lá dentro. Lá a gente desde o ventre da mãe, né? É muito fantástico isso. É muito fantástico isso. Continue. É forte, né? O senhor falou exatamente. O Salmo 139 fala que desde o ventre da minha mãe me conhece, me teceu. Então Jesus vai lá na raiz. Há quanto tempo? E o homem falou desde a infância. E possivelmente aquele pai também já tinha perdido a fé.
faz tempo. Como muitos, eu citava um psicanalista, no começo nós estávamos vindo para cá, um amigo meu, que perdeu a fé também. Por conta dos estudos, por conta da literatura, digamos assim, né? Então, assim, eu quero concluir indo para o final já nessa reflexão, porque Jesus falou tudo é possível que crê. Porque ele não duvidou, falou, se podes alguma coisa, se podes, tudo é possível aquele que crê. Exatamente nesse momento, o pai do menino clama, creio, vem, socorra a minha incredulidade, a minha fé, porque eu já não tenho mais fé. E Jesus pegou e mandou, expulsou o demônio embora. E interessante que o texto vai dizer aqui, ele falou com o Espírito agora, hein? Ele já não falou com o pai do menino. Quando ele fez a pergunta, quanto tempo que acontece isso? Estava falando com o pai, agora está falando com o demônio. Espírito mudo e surdo, saia dele e nunca mais entre. E o demônio começou a se revolver no chão e tal, e foi embora. E dele foi dado como morto. As pessoas pensaram, morreu. Mas Jesus falou, levantou, Jesus é aquele que levanta, né? Glória a Deus. Levantou pela mão e devolveu o menino ali vivo. Em plena consciência. E dessa vez, nunca mais. Meu Deus. O psicológico daquele menino foi restaurado. A saúde mental, física e mais, o coração, ele devolveu o filho. E mais, a fé do pai daquele menino foi restaurada naquele momento, naquele instante. Aquele homem que chegou desanimado, agora aquele homem está pregando. Agora aquele homem está saindo. Tudo é possível que crê. Jesus falou que tudo é possível que crê. Meu filho, o demônio foi embora. Tudo é possível que crê. Esse sonho vai se realizar porque você acredita. Se você acredita, vai se realizar, vai se cumprir. Tudo é possível para aquele que crê em Jesus. Tudo é possível a mim, tudo é possível a você. E algumas religiões falam de mantras, né, que são as repetições. Psicólogos estudaram que as repetições ficam gravadas nas células cerebrais. Apóstolo Paulo, quando alguém desanima Paulo, sabe o que Paulo falava? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que esse pai do menino, qualquer coisa agora, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Então, a gente tem que trazer para nós, no dia a dia, algumas... Eu, por exemplo, tenho o Salmo 90. Né? Salmo 90, eu passei 3 anos atrás numa situação difícil e eu repetia constantemente, nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará na minha casa. Salmo 90, versículo 10. Eu quero deixar com você essa palavra para você, quando alguém vier te desanimar você, falar que não vai dar certo, você vai dizer, tudo é possível que crê, tudo é possível a mim. Se você é uma pessoa que crê em Deus, seu sonho vai se realizar. As portas vão se abrir. Talvez agora, aparentemente, e seja difícil, pessoas vão lançar seta na sua mente, flechas para te desanimar. Mas lembre-se, tudo é possível que crê. E deixe-me finalizando aqui com... Eu estava vendo a biografia de um artista esses dias, que ele sonhava em ser ator. Pelo fato dele ter a boca torta e acharem que ele não tinha dele. Todo mundo falou, não, você nunca vai ser ator. E esse homem acreditou no sonho dele. E hoje ele é autor de Hollywood, famoso no mundo inteiro. Seja você um escritor, seja você um poeta, um músico, o mundo está aguardando pelo seu livro. O mundo está aguardando pelo seu CD. Você tem promessa de gravar um CD e cantar. O seu ministério, a promessa para o seu ministério sair pelo mundo, talvez você esteja preso numa cidade aí, mas Deus vai te usar para coisas grandes. Sabe por quê? Porque tudo é possível aquele que crê. Muito forte. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito Amém? forte, Hamilton, Amém, muito pastor? forte. É muito forte essa palavra. E assim, principalmente, olha o que forte que você falou. O menino estava possesso por essa entidade maligna, né? Só que isso trouxe um prejuízo para toda a família. Decepção, frustração. E a gente vê hoje, às vezes, muitos pais, mães, o pai sofrendo porque o filho está preso, a mãe sofrendo porque a filha está se envolvendo com um rapaz de má índole, e traz todo esse desgaste para a família inteira, né? Para a família inteira. Só que olha o que você colocou. O pai foi até Jesus, né? O filho já não tinha consciência, o filho já estava possesso, mas o pai foi lá e através da atitude do pai, Jesus cura o filho, o sacerdote. Jesus cura o filho, renova o pai e traz uma nova etapa da história. Imagina a fé daquele homem. Meu Deus. O senhor sabe que o texto, as pessoas, às vezes, de ler a Bíblia, não pega detalhes. Os detalhes que o senhor pegou do monte, tal. E de Lázaro também. Não tem nada a ver, mas não vem o caso. Mas depois que a gente lê a ressurreição de Lázaro, dizem mais para frente do Evangelho de João que as pessoas iam lá, não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro que Jesus ressuscitou. Você imagina a pregação de Lázaro?
E desse pai... Eu estava morto, mas Jesus me chamou. Vem para fora. O meu sonho voltou, ressuscitei. E o pai desse menino, tudo é possível que crê. Agora, quando alguém te desanimar, chegar para o pai desse menino, não, tudo é possível que crê Jesus. Então, assim, é muito forte. E aqui nós ficaríamos aqui a tarde toda. E Deus ia continuar revelando algo aqui. Horas e mais horas. É forte. O que estava sendo impossível para você até hoje? Olha a palavra que Deus liberou aqui, né? Qual que era a situação que o inimigo, o diabo, estava escravizando, prendendo? Era alguém da tua família? Era alguma área da tua vida? Jesus está dizendo, crê que tudo é possível ao que crê. Crê. Mas, Hamilton, eu preciso frisar isso aqui, né? Que Jesus levou ele a identificar o momento que aconteceu, a causa do problema, porque muitas vezes a gente se atém às consequências e não à origem do problema. Muitas vezes... É uma situação que é muito comum, que vem pra gente, pastor, o marido vem, ai pastor, essa mulher é muito briguenta, mas é briguenta por quê? É rancorosa por quê? É amargurada, será que aquilo que você falou é uma consequência de um estupro lá do passado, de uma traição, de um abandono? E Jesus quer tratar. Gente, a palavra hoje foi muito fantástica, Milton. Você repara o que o senhor falou, né? Que ele foi tratado da infância. Há quanto tempo acontece isso? Repara quando o homem falou para mim que a esposa estava depressiva, 40 anos. Eu perguntei para ele, mas quanto tempo sua esposa está depressiva? Quando ele me falou, né? Ele falou há 40 anos. Eu falei, por quê? Aí ele me contou a raiz. Então Jesus é aquele que vai na infância, desde a infância, né? Então muitas pessoas que estão nos assistindo realmente têm uma raiz. A depressão não brota, ninguém nasce depressivo. Não. Ninguém nasce doente. Em alguns casos sim, mas por causa de medicina, genética é outra questão, né? Mas a questão do menino, Jesus foi na raiz. Ele não nasceu daquele jeito. Não, Jesus foi na raiz, ele não nasceu endemoniado. Né? Então é muito forte a palavra de Deus, ela nos traz, e essa fala vai permanecer na cabeça das pessoas. Há quanto tempo que acontece isso? Tudo é possível que crê. Jesus levantou e restaurou a fé de um homem. Que maravilha. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, que nessa tarde essa palavra sirva para restaurar a tua fé. Que nessa tarde essa palavra sirva para curar o menino na tua vida. Uau! Para curar aquilo que está aprisionado, que Jesus venha libertar. Aprisionado por uma enfermidade, que Jesus venha curar nessa tarde. Eu tenho certeza que você que está acompanhando pela rádio, Facebook, YouTube, é porque você crê. E se crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. A cura, a libertação, a restauração, o recomeço, realização de sonhos. Creia, querido, creia. Talvez nosso amigo Felipe comentou aqui, com os homens podemos nos decepcionar, com Cristo Jesus nunca. E talvez, Felipe, pessoas que nos acompanham estejam decepcionadas com homens, com marido, com esposa, com mãe. Talvez você esteja decepcionado com pastores, mas com Jesus não. Jesus não te decepciona. E não desista. Talvez tenha sido a última tentativa daquele pai. Era a última. A última tentativa dele. Mas naquele dia, a fé dele estava talvez se esvaindo. Ainda bem que ele desanimou, né? Não desanimou. E ele creu e Jesus fez a obra. Graças a Deus. Não sei como que você está acompanhando essa programação. Mas se você chegou até aqui é porque você ainda crê. E se você ainda crê, Jesus ele muda a situação hoje. Jesus ele muda a situação hoje. Nós vamos ter que finalizar, Milton. Mas eu quero que você dê um recado para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo aí dentro dessa palavra para a gente poder finalizar. Finalizando aqui, as palavras de Jesus é essa: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível a você que crê em Deus, que tem um sonho, que tem um projeto. Não desista do seu projeto, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua esposa para pegar uma mais novinha que você vai se arrepender. Não desista daquilo que você tem estudado, trabalhado, se dedicado. Tudo é possível àquele que crê. Fique com essa palavra. Gratidão, pastor Valdinei. Maravilha. Tem um amigo nosso aqui que acabou de comentar e olha o comentário dele. Preciso voltar a fazer o que faço melhor, que é servir a Deus. Me ajude em oração, meu amigo. Olha, pastor Alexandre Ferreira. Deus abençoe. Deus abençoe. E quem tem um chamado pode estar onde for, não adianta.
O Espírito Santo vai atrás dele. E Deus levanta. Jesus acabou de falar agora, tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Maravilha. Olha o que o Felipe comentou. Meus amigos, Deus continue vos abençoando e usando para a honra de Deus. Amém. Deus abençoe, Amém. Felipe. Deus Amém, abençoe, queridos. Alexandre. Deus abençoe. Receba essa palavra da parte de Deus. Em nome de Jesus, finalizo convidando você para estar conosco. Domingo próximo, agora nós teremos culto às 19 horas. Nossa igreja ficaria na rua Fernão Dias, número 53, no bairro da Vila Barão, em Sorocaba. Tá? Venha estar conosco. Todo domingo tem culto e toda terça às 19h30 também, na rua Fernão Dias, número 53, no bairro da Vila Barão. Deus abençoe, foi uma alegria muito grande, Hamilton, te receber aqui. Obrigado, você que já esteve, né, tantas vezes aí conosco, já tive o prazer de partilhar altares, ministrando contigo em vigílias, né, abençoou muito a minha vida, tenho aprendido muito contigo, tenho sido um instrumento de Deus aí, e que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e usando você como instrumento aí para a minha vida e para a vida de tantos outros. Você vai ser sempre bem-vindo nesse podcast aqui. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado. Gente, você que nos acompanha pelo nosso podcast, Deus vos abençoe. Próxima semana estaremos de volta aqui a quinta-feira. Você do Facebook da rádio, Facebook da igreja e também pela rádio. Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Hamilton, eu quero finalizar orando. Você que ministrou a palavra, queria que você fizesse uma oração abençoando aí os nossos ouvintes aí, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar nesse momento em concordância com o teu servo e com todos aqueles que também estão nos assistindo. Pessoas que pediram ajuda em oração nesse momento, pessoas que estão clamando e só sabem que só Jesus pode resolver. Assim como o Senhor foi na infância daquele menino, em nome de Jesus, buscar na infância a raiz daquele problema, daquele demônio que possuía aquele menino. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, meu Deus, visita cada pessoa que está nos assistindo, a cada pessoa que vai também assistir esse podcast depois, que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir, em nome de Jesus, todos vocês, que seus sonhos sejam realizados em nome de Jesus, que as doenças sejam curadas, pessoas sejam restauradas, casamentos sejam restabelecidos, restaurados, e muitas vidas sejam salvas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu sonho, seu projeto. Amém. Amém. Deus abençoe o povo de Deus. Até mais. Obrigado, Andrei. Obrigado a todos em nome de Jesus.